vocês a tomar então as Bíblias e vamos hoje aprender um pouquinho mais a respeito do ensino de Cristo sobre a morte. Você que nos acompanha em casa, quero convidar você também a tomar a sua Bíblia e acompanhar o estudo de hoje. Mas antes, vamos orar para que Deus possa abençoar mais uma vez o nosso estudo? Amoroso Deus e Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós queremos Te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que nós possamos tirar dela o conhecimento necessário para nos prepararmos para o grande dia da Tua volta a essa terra. E também compreendermos esse assunto, que é uma realidade cotidiana para a família humana, a morte. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, muitos pensam que a morte é o fim de todas as coisas. Tudo termina com a morte. A morte é uma visitante sempre indesejável, mas cedo ou tarde ela vai pôr a mão em cima de alguém que você ama. Cedo ou tarde ela chega para todas as famílias. E conhecer o que a Bíblia ensina sobre esse tema é fundamental para você não cair em dois opostos, em dois extremos. Nem ir no desespero da incompreensão e nem ir para outro extremo de interpretar a morte de uma forma incorreta, errônea. Então, o conhecimento da Bíblia dá-nos equilíbrio para entendermos esse assunto e o Evangelho mostra que há saída até mesmo para a morte. Deus tem solução até para o problema da morte. Vamos ler alguns textos e vamos compreender esse assunto. Vamos começar com João, o Evangelho de João, no capítulo 11. Aqui nós temos a história da morte de Lázaro. Lázaro era um íntimo amigo de Jesus, ele e suas duas irmãs, Marta e Maria. Essa família morava em Betânia e Jesus gostava muito de visitar essa casa, porque era uma casa de amigos íntimos. Ali Jesus se sentia à vontade com eles. Ali ele não tinha necessidade de ficar pregando às multidões, nem o tempo inteiro envolvido com o trabalho e com o ensino. Ele encontrava momentos para descansar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Esses três irmãos amavam Jesus. E houve um momento em que Lázaro adoeceu. E as irmãs Marta e Maria mandaram mensageiros até Jesus e disseram: olha, mestre, está enfermo a quem tu amas. É o que o texto diz aqui, literalmente. Aí quando os mensageiros chegaram lá para Jesus, disseram: olha, Lázaro, teu amigo a quem o Senhor ama, está doente. E Jesus não foi de imediato atender o pedido. Ele ainda esperou 2 dias para ir atender o pedido. E o que aconteceu? Lázaro morreu. Agora, Jesus demorou para ir atender porque Jesus planejava que Lázaro morresse. E através da morte de Lázaro e da ressurreição que ele planejava, ele esperava ensinar sobre esse tema e dar uma lição para aqueles que ali estavam presentes. Então Jesus foi para Betânia e quando lá chegou, Lázaro já estava morto. O texto de João capítulo 11, olha para os versos 11 a 13, parte do diálogo de Jesus com os discípulos. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Quer dizer, morreu, né? Mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Jesus disse claramente: Lázaro adormeceu, e ele falava a respeito da morte de Lázaro. Então, nesse texto, Jesus comparou a morte de Lázaro a um sono, ou seja, quando as pessoas morrem, elas estão dormindo o sono da morte. O que isso significa? Que não há consciência na morte. Alguém quando dorme 7, 8, 9 horas na noite, não percebe o tempo passar, não tem consciência do que acontece ao redor. Assim acontece com quem morre. Então a pessoa quando morre, ela está dormindo o sono da morte. E qual é o destino dos mortos? A ressurreição. Todos. Jesus falou em João, aqui mesmo, olha para esse texto, a gente viu ele semana passada, mas como a gente está bem pertinho,
Olha aí para João capítulo 5, no versículo 28. João capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, a ressurreição é para todos os mortos. Então, quem morreu, um dia vai ressuscitar. Vamos agora a um novo tópico. A pessoa, nós somos mortais ou imortais? O que a Bíblia declara a esse respeito? Segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? Eu queria ler com vocês então esse texto de Ezequiel 18, verso 4 e depois verso 20. Ezequiel 18 diz assim, verso 4: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Você percebe que aqui o profeta está usando a expressão alma. A expressão alma na Bíblia, ela significa pessoa. O melhor sinônimo para alma na Bíblia é pessoa. Dê uma olhadinha em Gênesis, bem no inicinho da Bíblia, nós temos uma compreensão a respeito desse tema. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, você tem um relato da criação do homem. Gênesis 2, 7. Deus está formando o homem. Olha o que diz o livro sagrado. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. O que é o homem? Ele é uma alma vivente. É por isso que Ezequiel está dizendo, o Pai e o Filho é meu. Agora, o Pai e o Filho se morrerem, porque pecaram, eles morrerão. A alma que pecar, a pessoa que pecar, ela vai morrer. Então, no conceito hebraico, onde a Bíblia foi escrita, o que é alma? É uma pessoa. Eu sou uma alma, você é uma alma. No conceito platônico, grego, nós temos uma alma. Esse é o conceito moderno hoje. Então, hoje, na atualidade, a maioria das pessoas acredita que nós temos uma alma e que essa alma desencarna após a morte. Bom, isso é filosofia. Teologia, que é Bíblia, ensina que eu e você somos uma alma. Porque Deus juntou o pó da terra, que é esse corpo que nós temos, e colocou em nós a consciência, que é chamado no Gênesis fôlego de vida. E nós passamos a ser uma alma. Por quê? Porque passamos a viver, a raciocinar, a respirar. Agora, quando alguém morre, o que acontece? Os dois elementos se separam. A alma deixou de existir. A inteligência não mais atua. É por isso que Eclesiastes 9, 5 e 6 vai dizer assim, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Por que não sabem? Porque não há consciência após a morte. Pastor, então, quando a pessoa morre, a alma não desencarna, não vai para outro corpo, não passeia, não vai para o céu, para o inferno? Não. Porque não tem essa alma. A alma somos nós. E ela deixa de existir na morte. Porque esse corpo que veio do pó volta para o pó e a razão que você tem, que é um dom divino, volta para Deus, que o deu. Só que nem o corpo sobrevive sem essa razão, essa consciência, e nem a consciência sobrevive sem o corpo. É como, por exemplo, essa lâmpada que nos ilumina aqui no estúdio. Para ter essa luz, essa claridade, é necessário uma lâmpada, um objeto, e é necessário uma corrente elétrica que vai acionar esse objeto. Você com a lâmpada sozinha não produz luminosidade e com a energia sozinha não se produz luminosidade. É preciso os dois. Assim é esta razão e esse corpo. São elementos essenciais à vida. Quando eles se separam, nós temos o processo inverso da vida, que é a morte. Pastor, Vanessa. nesse versículo 20 de Ezequiel, né, que fala que o filho não levará a iniquidade de seu pai. Então, isso
tira completamente ou cai por terra a informação que diz que nós levamos maldições dos nossos antepassados, né? Você pode me explicar um pouco mais sobre isso? Eu acredito que não existe a possibilidade de um pecado ser transferido para outra pessoa. Pecados são intransferíveis. E você, quando a expressão é usada de maldição para uma geração seguinte, eu entendo não nada com maldição a ver em termos espirituais, mas o que você pode legar para gerações futuras tem a ver com a genética. Então, o que pode ser transmitido em termos negativos? Alguém que não cuidou bem, por exemplo, da sua saúde. E aí os problemas que ele adquiriu podem ser transferidos para a sua geração. Alguém que fumou, bebeu, usou drogas. Os filhos podem nascer com problemas por causa disso. Nesse sentido, você legou uma maldição para a sua descendência. Obrigada, pastor. Certo? Tá claros até aqui, amigos? Tudo claro? Então percebam vocês que o ensino da Bíblia é muito claro. Primeiro dizendo que a alma é mortal. E isso contraria a mentira que o diabo pregou desde o Éden. O diabo disse para Eva, né? Você pode comer do fruto, você não vai morrer. Isso é uma mentira. A alma morre. E Deus falou, se você comer do fruto, você vai morrer. Então o argumento do diabo para com Eva, ele foi falso. Infelizmente Eva deu ouvidos a esse argumento. Gabriel? Pastor, a Bíblia diz que, então, quando a pessoa morre, o espírito, a alma não sai da pessoa, né? Como podemos explicar, então, os vários depoimentos, relatos de pessoas que experimentaram quase a morte ou até mesmo viram o seu corpo, se viram saindo do corpo? Como pode ser explicado isso? Eu acredito que as pessoas que passam por uma experiência traumática de quase morte, ainda em vida, elas podem ter certos tipos de alucinações que pensam ser realidades. Agora, alguém dizer que chegou a morrer, que saiu do corpo e chegou a ver o seu corpo como alguma coisa inteligente fora dele, isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque não existe vida na separação desses elementos. Quando uma pessoa deixa de respirar, o coração deixa de bater, os sistemas deixam de funcionar, não existe nada mais inteligente, racional nessa pessoa. A pessoa está morta. Jesus diz, ela está dormindo. O sono da morte, até que a ressurreição aconteça. Isso quer dizer que depois da morte, não tem nenhum tipo de consciência. Bibiana? A passagem de 1 Coríntios 3,15, ela pode ser interpretada como purgatório? Pode ler para a gente. Eu vou começar do 14, então, porque tá pela metade. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ok, se você olhar o trecho da carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 10, você vai perceber que Paulo está tratando da responsabilidade dos que ensinam. E quando fala sobre obra, isso tem a ver com a obra do ensino. Então, se eu ensino as pessoas no caminho que é correto, essa obra permanece. Se eu ensino as pessoas naquilo que é errado, a obra de ensinar o erro, ela vai ser desfeita no fogo. Ou seja, eu posso ser condenado por ter ensinado errado. Se você associar isso, por exemplo, com o Apocalipse, lá diz claramente que se alguém ensinar além ou aquém do que está no livro sagrado, Apocalipse 22 vai dizer isso, a pessoa vai pagar, vai punir com a sua perdição eterna. Então não existe na Bíblia base para o purgatório, nenhum local físico onde as pessoas ardem em algum momento para serem purificadas. Esse não é um conceito bíblico, certo? E o que quer dizer esse que vai ser salvo, mas primeiro vai passar pelo fogo? O fogo na Bíblia é usado como símbolo de purificação. E nós, por exemplo, temos a aprovação como um fogo enviado por Deus. O apóstolo Pedro usa essa mesma expressão quando ele diz assim, irmãos, não estranheis o ardente fogo que surge no meio de vós para ser dispostos à prova. Mas depois de ser desprovados, isso vai produzir em vós perseverança. Então, fogo na Bíblia é um elemento também de provação.
Ou seja, a pessoa é provada no fogo, nas tentações, para a purificação do seu caráter. Ok? Amigos, um outro detalhe a respeito da morte que nós precisamos entender. Existe no coração de cada ser humano o desejo pela eternidade. Nenhum ser humano nasce com o desejo de morrer. Eclesiastes diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, Deus nos criou para viver eternamente. A morte é um elemento estranho ao plano de Deus. E ela só surgiu por causa da desobediência de nossos primeiros pais. Um outro detalhe que precisamos ver a respeito desse assunto, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 a respeito da imortalidade. Por causa do pecado de Adão e Eva, o ser humano tornou-se passivo da morte. Nós somos mortais, mas a nós está prometida a imortalidade. Essa promessa ela é condicional. Ela é condicional à aceitação de Cristo como Salvador. E quem aceita Cristo como Salvador, quando é que ele vai se tornar imortal? Paulo responde em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Quando é que nos vai ser dada a imortalidade? No momento da volta de Cristo, quando os mortos ressuscitarem e os vivos forem transformados. Paulo usa a expressão, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, essa transformação vai ser instantânea. Ela acontece no exato momento da volta de Cristo. E o que significa essa imortalidade? Primeiro, tirado de nós a tendência para o pecado. Segundo, é tirado de nós qualquer defeito físico que nós tenhamos ou tivemos ao longo dessa vida. E nos será concedida o dom da imortalidade. Ou seja, viveremos eternamente. Sabe o que é viver eternamente? Eu e você talvez nunca raciocinamos, né? Nunca pensamos mais ao fundo o que é viver eternamente. O que é a eternidade prometida por Deus. Mas eu ouvi uma ilustração certa vez muito interessante falando sobre eternidade. O que seria a eternidade? Alguém disse assim, imagine você que o Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, fosse todo ele um monte de aço. Pensa na montanha mais alta do mundo e toda ela em aço. A cada 1000 anos, uma pomba se aproximava desta montanha de aço e deixava esbarrar nele a sua asa. E ela voava, ia embora e voltava 1000 anos depois. E ela tornava a esbarrar sua asa nesta montanha de aço. Quando este esbarrar da asa na montanha de aço a consumisse completamente, teria se passado 1 segundo da eternidade. Consegue você entender o que é eternidade? É isso que nos está prometido. Agora, todo ser humano tem que escolher se quer viver eternamente ou se quer apenas esta vida para viver como pretende, como quer, sem ouvir orientação desse livro. Maria Cida? O pastor, eu ainda acredito assim, quando a pessoa morre, né? Igual ele falou que o sono será no abrir e fechar de olhos. A transformação, né? A transformação. Então, no caso, a pessoa, né, ela veio a morrer e para Deus ela vai acordar. Para ela que foi, é como se Deus voltou. Aí, no caso, o espírito, né, igual você falou de alma, eu não acredito também em reencarnação, né? Então, eu acho que o espírito dela que vai ao encontro de Deus. Até como você citou aí na semana anterior,
que Deus, quando ele voltar, ele não vai pôr os pés no chão. Ele ficaria Nas nuvens. nas nuvens. Uhum. Então, o espírito da pessoa que morre, para mim, vai ao encontro dele. E quando Deus fala também de viver eternamente e da volta, eu acho que pode também ser assim, de uma maneira simbólica. Até quando ele disse lá para Eva que se ela comesse do fruto, ela morreria. E, no final das contas, ela não morreu por aquele pecado que ela cometeu, né? É como se fosse assim, Deus tivesse mudado de ideia. Então, ele Ok. poderia também até mudar de ideia nesse aspecto. Então vamos tentar entender melhor. Vamos pegar, por exemplo, a questão do espírito. Alguns creem de fato que o espírito é algo consciente que sai do homem quando ele morre. Mas isso não tem base bíblica. O que a Bíblia ensina é que só há consciência, alma vivente, quando Deus juntou o fôlego dele com o corpo que fora feito do pó. Aí o homem passou a ser alma vivente. Ele passou a viver. Existe um texto em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, que diz que quando o homem morre, acontece o processo inverso. O pó volta para a terra de onde era e o espírito volta para Deus de onde veio. Só que esse espírito que volta para Deus é o mesmo sopro que Deus colocou em Adão. Ele não é nada consciente. Então a pessoa quando morre, ela não tem consciência de nada. E nada sai ao encontro de Deus. Ela morreu e estará sepultada. Para quem está vivo, como diz Eclesiastes 9, que sabe das coisas, do tempo, da história que continua, a gente sabe que aquela pessoa morreu há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, e ela de fato está morta no pó da terra inconsciente. Agora, quando é que vai voltar para ela a consciência? Quando Deus unir mais uma vez o fôlego de vida ao pó que ele vai reconstruir por um milagre. Aí volta a consciência. Então, para a pessoa que morreu, não se passaram todos os anos que ela esteve morta, mas essa é uma impressão que ela tem, porque ela não tinha consciência. De fato, se passaram anos e anos e esse espírito não vagou para lugar nenhum. Ele permaneceu inconsciente. E só na ressurreição é que ele vai ter consciência para se encontrar com Cristo se estiver salvo ou para ser destruído se estiver perdido. Tá. E Deus, ele é 3 pessoas em uma. A Bíblia sempre prega isso, né? Ele é Deus Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito. Deus Espírito Santo. Aham, Ele fala que ele criou o homem, imagem e semelhança dele. certo? Aí que eu acredito que o Espírito, quando a gente morre, ele volta para Deus. Porque se ele criou o homem, a imagem e semelhança dele, o Espírito também é semelhante a ele. O que é a imagem e semelhança divina que nós temos? Isso fala de vários fatores. Primeiro, a aparência física. Nós temos uma aparência que deve se aproximar com a aparência divina, porque nós somos imagem e semelhança. Também a nossa capacidade de escolha, de raciocínio. Isso também fala de nossa semelhança com Deus. E, sobretudo, da nossa capacidade de relacionamento com Ele. Porque esta é uma habilidade que Deus deu para o ser humano, essa dimensão espiritual. Então, o ser humano, na realidade, à luz da Bíblia, e é Paulo quem vai colocar isso, nós não somos uma dicotomia, um corpo e uma alma, como Platão ensinava. Nós somos uma tricotomia. Nós somos um corpo, alma e espírito. O que quer dizer essas 3 palavras que Paulo usa? O corpo é a parte física. O espírito é a parte cognitiva, de lógica, de raciocínio, de aprendizado. E a alma? Paulo considera a palavra alma como a nossa capacidade espiritual de se relacionar com Deus. Mas o ser holístico só existe se houver essas 3 coisas, essa unidade. Com relação a Eva, ela morreu como consequência do pecado. Ela não morreu imediatamente, mas ela só morreu porque ela comeu do fruto. Então as palavras de Deus se cumpriram. Não naquele mesmo momento, mas porque ela comeu, ela um dia morreria. E ela morreu por causa daquele ato de desobediência. Então a morte foi introduzida já no Jardim do Éden e todos nós somos fadados à morte. Agora, na morte não há consciência e não há possibilidade do espírito, que é essa parte cognitiva nossa, sair, raciocinar ou se relacionar.
Por quê? Porque ele não pode independer da parte física, que é o corpo, e dessa parte espiritual, que Paulo chama de alma. Então, na visão de um hebreu, porque produziu o Antigo Testamento, né, essa visão hebraica, alma é o ser humano na sua integralidade. É por isso que Gênesis diz que Deus formou o homem e ele era uma alma vivente. E você vai encontrar no Antigo Testamento duas palavras usadas intercambiavelmente, alma e pessoa. Então, na Bíblia, pessoa é a melhor definição para a alma. O que é uma alma? É uma pessoa. E quando a pessoa morre, acabou a pessoa, acabou a alma. Então, em momento algum na Bíblia, você vai encontrar um elemento inteligente que não seja uma pessoa viva. Passada essa fase, não há consciência, não há inteligência, não há raciocínio. É por isso que Eclesiastes 9 diz, né? Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E, Gabriel? Tendo em vista a parábola do rico e do Lázaro, onde o rico estava no Hades e o Lázaro no seio de Abraão, é possível, podemos, através dessa parábola, confirmar a existência do Hades, atualmente do inferno, e se sim, alguém está lá, como algumas pessoas como Moisés, Elias, estão no céu, existe alguém no inferno? Muito boa a sua pergunta. E nós vamos para o intervalo e quando voltarmos vamos entender um pouquinho do que significa essa parábola contada por Cristo do rico e Lázaro. De fato existe divisa entre o céu e o inferno? Bom, não sai daí. A gente volta em alguns minutinhos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo um pouquinho mais a respeito do tema da morte. Nós já citamos vários versos da Bíblia aqui e se você não conseguiu anotá-los e tem vontade de conhecer mais desse tema, nós preparamos um presente para você. É esse guia de estudo Ensinos de Jesus e todos os versos da Bíblia que estamos usando no estudo de hoje, você vai encontrar nesse guia impresso. Você pode solicitar agora para Novo Tempo, é um presente. Vai aparecer aqui na sua legenda todos os meios de contato que você pode fazer conosco para receber esse material em sua casa. Lembrando que é um presente do Novo Tempo para você, você não paga nada por isso. E muito obrigado a você que é Anjo da Esperança, porque graças a você, o seu apoio, nós podemos enviar esses materiais para o Brasil inteiro. Eu quero dizer para você curtir as nossas redes sociais do programa Bíblia Fácil. Você pode acessar no facebook.com/bibliafácil, curte a nossa página. Nós temos uma página também no youtube.com/bibliafácil. Se inscreve no nosso canal, você vai receber vídeos em primeira mão e toda a informação a respeito do programa. E o nosso endereço no Instagram é @bibliafácilnt. Lá você também pode ver as fotos de todos os bastidores do nosso programa. Esse mesmo tema que estamos apresentando hoje aqui, nos domingos à noite, numa igreja adventista perto da sua casa, ele também está acontecendo. Eu quero convidar você para nos fazer uma visita. Acesse o site encontreumaigreja.com.br e descubra uma igreja mais próxima da sua casa. Você será muito bem recebido, ok? Terminamos o primeiro bloco com uma pergunta do Gabriel a respeito, então, do rico e Lázaro. E a pergunta que você fez, Gabriel, foi a respeito desse contato, foi isso? Que se pode haver, me relembra aí direitinho. Sim, é a respeito se realmente existe o inferno atualmente, ou se era só uma parábola, e se há alguém no inferno atualmente, como há alguém no céu. Há Moisés, Elias estão no céu. Esta parábola tem sido usada por muitas igrejas, muitas religiões para ensinar a imortalidade da alma, ensinar também a doutrina do tormento eterno, do purgatório, etc, etc. Bom, o primeiro ponto que nós devemos entender é que nenhuma doutrina da Bíblia se fundamenta em parábola. Você não deve fundamentar uma doutrina numa parábola apenas. Por quê? Porque as parábolas são histórias imaginárias ou talvez verídicas, mas que servem para um propósito de ensinar uma lição e não como base para uma doutrina. E ao ler a parábola, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Ao ler essa parábola, eu vou explicar para você e você vai entender exatamente o que eu estou dizendo.
Lucas 16, a partir do verso 16, 19, nós lemos o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Jesus está contando essa parábola, verso 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então Jesus disse, tinha um homem muito rico que vivia regaladamente, ou seja, não lhe faltava nada. Tinha um pobre coberto de chagas, de feridas, e que morava na porta do rico, e ele se chamava Lázaro. Verso 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Conseguiu imaginar a cena? Alguém cheio de feridas, úlceras, e os cães lambendo, e ele ficava ali para se alimentar das migalhas do homem rico? Então Jesus está contando essa história para os judeus. E eles estão prestando atenção na parábola. Agora olha a sequência da história. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado, verso 22, né? E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Jesus disse assim agora: ambos morreram. E esse mendigo, que os cães lambiam as feridas, foi levado para o seio de Abraão, o peito de Abraão. E o rico morreu e foi levado para o inferno, no meio das chamas. E lá do meio das chamas, ele avistou ao longe o mendigo chamado Lázaro ao peito de Abraão. Bom, quem era Abraão? Abraão era o fundador, o grande patriarca, o antecessor da nação judaica. Os judeus, ao ouvirem essa história, essa parábola contada por Cristo, eles estavam pensando, mas espera aí, o homem rico se perdeu e esse mendigo foi salvo para o seio de Abraão? Porque eles consideravam Abraão como um personagem mais importante da nação, o grande ancestral do povo de Israel, porque era o avô de Jacó que teve os 12 filhos. Então eles começaram a achar a história interessante e Jesus continuou dizendo o seguinte: então clamando disse, pai Abraão, aqui é o rico falando, né? Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes a mim, a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Com base em toda essa história contada por Jesus, a primeira coisa que salta aos olhos é ser uma parábola, uma figura, por vários elementos. Primeiro, porque segundo a parábola, quem está no céu ou no seio de Abraão, avista quem está no inferno. E esta é uma impossibilidade à luz da teologia bíblica. A Bíblia não ensina que existe divisa entre céu e inferno. Segundo ponto, o rico diz assim, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha molhar a minha língua. Eu pergunto, quem está no meio das chamas, um dedo molhado na água vai resolver o problema dele? Certamente que não. Isso é impossível. Alguém está no meio das chamas, resolver com a gota de água.
Terceiro, o pai Abraão diz assim: há um abismo muito grande entre nós, de maneira que quem está aqui não pode ir para lá e os que querem de lá não podem vir para cá. Eu pergunto, será que alguém que está no céu quer passar para o inferno para ir viver nos tormentos da chama eterna? Certamente que não. Até que quem está nas chamas querer ir para o céu, todo mundo talvez quisesse ir, segundo a parábola está sendo contada. Aí então o rico diz assim: então manda que Lázaro vá lá para a minha casa e avise para os meus irmãos qual foi o meu destino, para que eles aprendam a lição e não venham parar aqui. Aí na história Abraão responde assim: não, eu não vou mandar Lázaro lá, eles têm Moisés e os profetas. O que significa isso? Eles têm Moisés, a Torá, os livros de Moisés, e eles têm os profetas, Isaías, Jeremias, os profetas da Bíblia. Ou seja, eles têm a Bíblia. Essa é a advertência para eles. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, eles não ouvirão a Lázaro. Nem que um morto ressuscite e pregue para eles, eles ouvirão, porque eles rejeitaram Moisés e os profetas. O que Jesus queria ensinar com esta parábola? Que o céu faz divisa com o inferno? Não. Que quem está no céu vai ver quem está no inferno em tormentos? Não. Que existe um local de tormentos eternos? Não. Que Abraão está lá esperando para receber os salvos? Não. Que é possível alguém ressuscitar e levar notícia para quem está vivo? Não. O que Jesus quer ensinar? Ele ilustrou que esse rico representava a nação judaica e eles entenderam isso. Aquele Lázaro, mendigo que tinha suas feridas lambidas pelos cães, representava os gentios a quem eles menosprezavam. Só que eles, tendo Abraão, tendo Moisés e os profetas, eles não viveram à altura das verdades que lhes foram confiadas e nem cuidaram dos outros como deveria ter sido cuidado. Mas na recompensa final, a ordem foi invertida. E quem tinha todos os privilégios não é salvo, e quem não tinha nenhum privilégio foi salvo. É isso que Jesus queria ensinar. Era uma crítica à nação judaica, pelo procedimento que eles haviam adotado, em rejeitar os conselhos da palavra de Deus, em rejeitar o fazer o bem ao próximo, ao gentio, em atender às suas necessidades, e não viver de acordo com o que Deus esperava que eles vivessem. Então, nós vimos aqui, no nosso primeiro programa, de que ao se estudar a Bíblia, temos que praticar as regras de interpretação. E uma delas é que você nunca pega um texto isolado para construir uma doutrina, mas você considera o texto à luz de toda a Bíblia. Então, se a Bíblia ensina que quando as pessoas morrem, elas só vão ressuscitar na volta de Jesus, como nós lemos vários textos, então esta parábola não pode ser entendida ao pé da letra. Como o nome já diz, é uma parábola, é uma ilustração, é uma analogia que está sendo feita para se ensinar uma lição espiritual. É isso que aconteceu nessa parábola. E muito diferente do que as pessoas ensinam, de que há lugar de tormento eterno, de que quem morre pode voltar para dar recado, etc. e etc. É uma história que quer ilustrar a fraqueza e a apostasia do povo de Israel, da nação judaica, em cumprir os planos que Deus tinha para eles. Fernanda? Pastor, em relação a pessoas que acreditam em vida após a morte. Nesse caso, existem pessoas que acreditam nisso e têm convicção disso por já terem visto talvez entes queridos ou pessoas mortas de forma materializada na frente deles. Ok. Entendeu? Eu acredito particularmente que sejam potestagens que aparecem de forma materializada para confundir a cabeça, o psicológico dessas pessoas que estão vulneráveis perante a perca desse ente querido ou desse conhecido nesse caso. E existem situações também que eu fico imaginando que não seria justo uma pessoa, nesse caso, falecer e a alma ficar solta, vagando por aí, e até mesmo o esposo ou a mulher dessa pessoa continuar tomando uma vida
e se casar novamente, ter filhos, ou até mesmo de uma mãe falecer e ver o filho continuar aqui na Terra e passando por dificuldades e sofrimento, e a alma vagando, ver todo esse sofrimento, ou ver toda essa mudança na vida da pessoa, e ela não ter possibilidade de mudar aquilo. Para mim, isso seria talvez uma tortura eterna para a pessoa. Então, eu não acredito muito nisso. Porém, existem pessoas até mesmo na minha família que acreditam nisso, por percas que já tiveram, por momentos de dor, que passaram a acreditar nisso e se confortam dessa forma. E qual que é a melhor forma de, não sei, aconselhar ou tentar instruir essas pessoas que, perante a dor, têm convicção desses fatos? Quando a pessoa enfrenta a morte ou a morte de um familiar, de um ente querido, ela fica num estado de total fragilidade. Agora você imagina quão confortante alguns querem ter, ou mensagens confortantes alguns querem ter, ao dizer assim, não, a pessoa morreu, mas ela já está lá na glória com o Pai. Isso pode trazer conforto para alguns, mas nós estaremos na glória com o Pai quando Ele voltar, e não imediatamente após a morte. Outros dizem, a pessoa morreu, mas mandou um recado para você, de que está tudo bem com ela, de que ela está nisso ou naquilo. Não existe isso, não existe consciência após a morte. A primeira coisa é entendermos de que a morte é um sono, como mesmo Jesus disse. Então, quem morreu, ele não está sentindo nada, ele está descansando, o sono da morte. E ele vai ressuscitar, se ele se preparou e fez o bem para a ressurreição da vida, ou se ele não se preparou para a ressurreição do juízo. A melhor forma de ajudar essas pessoas é mostrar que mesmo Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Ele pode até personificar alguém que já morreu para trazer algum tipo de mensagem. Mas se alguém testemunha algo assim, ele já deve ter consciência de que isso não é de fato a pessoa, porque a pessoa está morta, inconsciente, dormindo. Então trata-se de um ser espiritual que está tentando certamente enganá-la, querendo o seu mal em última instância. O melhor conforto que nós temos é a palavra de Deus. É saber que as pessoas que morreram estão descansando, aguardando a sua recompensa. E a recompensa das pessoas só tem dois caminhos, ou é a vida eterna ou é a morte eterna. Agora, eu e você não podemos forçar as pessoas a nada. Então, o que nos compete fazer? Ler esse livro e apresentar as verdades que ele ensina sobre o tema. E dizer que há esperança de ressurreição, há esperança de vida eterna. Mas quem está em vida tem que aproveitar a oportunidade para fazer as escolhas certas. Esse seria o melhor caminho. Talvez eu esteja falando para alguém que sente muito a dor de alguém que você perdeu. Eu entendo o que é isso. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente sofre muito. Mas conhecer o que a palavra de Deus ensina a respeito desse tema é importantíssimo. Porque depois que as pessoas morrem, a morte não é o fim. O que vem depois da morte? Vem a promessa, não de que a pessoa imediatamente vai ter consciência após a vida, mas vem a promessa de que lá no futuro nós vamos ter a vida eterna, a recompensa será dada. E eu queria terminar o estudo com mais alguns textos. Salmos 6, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Pergunta o salmista. Um outro texto de Eclesiastes que eu já mencionei. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Isso é a Bíblia falando. Não é filosofia, não é tradição, isso é a Bíblia. Os mortos não sabem de nada. Nós lemos esse texto que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e ele se tornou uma alma. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. É o que ensina a palavra de Deus. E quando a pessoa morre, o que acontece? Eclesiastes 12, 7 é o inverso da morte. O pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Mas esse espírito não é nada consciente, porque só há consciência se houver a junção dos dois elementos. Assim, há esperança para aqueles que estão mortos. Se eles, em vida, tomaram suas decisões. E por que há esperança para eles? Porque Jesus um dia venceu a morte. Ele morreu, mas ele ressuscitou.
E lá em Apocalipse, no capítulo 1, ele vai dizer isso claramente. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo, pelos séculos dos séculos. E eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus diz isso. E o que é inferno lá em Apocalipse, ou em toda a Bíblia? É a sepultura. A palavra Hades, Sheol, Geena, que em algumas versões é traduzido como inferno, em outras é sepultura. E o sentido é sepultura. Você morre e vai para o Sheol, vai para a sepultura. Agora, dessa sepultura, a volta. Todos vão ressuscitar. Quem aceitou a Cristo, para a vida. Quem não aceitou, para a morte eterna. E por que há essa esperança? Porque Jesus está vivo. Ele venceu a morte. E Ele pode devolver as pessoas que nós perdemos, que a morte um dia levou. Então, se você tem no seu coração, se você tem na sua vida um grande vazio, porque você perdeu alguém que você muito ama, está chegando o dia da volta de Cristo. E as pessoas que nós amamos e perdemos, elas ressurgirão. E é por isso que você deve fazer todo o preparativo para encontrar-se com elas. E qual é o preparo? Abrindo o seu coração e se entregando a Cristo. Pense nisso, enquanto ouviremos agora esta canção.